Então, essa ligação foi muito esperada. Ela ocorreu dias depois, e aqui eu faço um encadeamento, que o principal diplomata da China, na França, provocou furor em toda a Europa, em todo o mundo, e nas ex-repúblicas soviéticas, por ter sugerido numa entrevista que as ex-repúblicas soviéticas não teriam status sob a lei internacional. Isso provocou reações na Estônia, na Letônia, na Lituânia, em vários países, também em várias repúblicas, ex-repúblicas da Ásia Central, e depois a China fez um comunicado dizendo que aquilo era uma opinião pessoal, que aquilo não representava a opinião do governo chinês. Até agora, também, vamos ao outro lado, não é? A China se recusou a condenar as ações da Rússia na Ucrânia. Também não fez nenhum comunicado onde taxativamente pedia a retirada de tropas russas. Sempre pedindo moderação a todas as partes e sempre também remarcando a acusação à OTAN de alimentar o conflito armando a Ucrânia. Continuou aprofundando laços diplomáticos, econômicos, culturais com Moscou e reivindica a neutralidade, não é? É claro que os Estados Unidos criticam sobremaneira a posição dos chineses nesse sentido, dizem que é uma posição desequilibrada sob o ponto de vista do compromisso diplomático. Mas esse telefonema, que foi a primeira vez, repito, pelo menos conhecida, que o Xi falou com Zelensky, desde que a Rússia começou essas operações na Ucrânia em fevereiro do ano passado, mostra que os chineses efetivamente têm uma postura independente, que eles têm uma posição que não é uma posição xerox da posição da Rússia. A China quer ter uma posição como potencial pacificador e começou a intensificar esses esforços para se posicionar como potencial pacificador no início desse ano. Aí, gente, não tem como, porque aqui a gente tem que falar as coisas com seriedade. Boa noite, Jezebel, seja bem-vinda. A gente tem que falar as coisas com seriedade. Não tem como não relacionar, por exemplo, a visita do Macron à China. E o Macron vem se distanciando da posição dos Estados Unidos em relação à questão da Ucrânia. Esse é um fato. E é inconteste. Não dá para contestar fato. Não é? Não dá para contestar fato com vozes da minha cabeça. O Macron foi à China, o Macron foi recebido pelo Xi de maneira bastante importante, o presidente do Brasil, Lula, também foi recebido de forma importante, e agora essa conversa e essa fala no sentido de credenciar a China na posição de pacificador. Tá? O Xi Jinping ele tem um capital político que, por trás desse esforço, não é? Inclusive com sucesso, né, na mediação entre Irã e Arábia Saudita, entre Teherã e Riad, ele tem um capital político que efetivamente permite que ele tome esse posicionamento, não é? E seja ouvido. Existe uma distância, do ponto de vista político, entre a China e os Estados Unidos, que eu acredito que são os verdadeiros atores nessa disputa, ou os mais importantes atores nessa disputa. Agora a China é protagonista. A China é protagonista. É como se, aí eu vejo, aí a opinião é minha, não tenho fonte nenhuma, não é? Eu tenho aí a minha percepção com relação a informações que recebo de várias, como eu digo, de vários púlpitos, né? De várias percepções. A China tem uma percepção de que ela é o verdadeiro player nessa disputa com os Estados Unidos. Então é como se a China tivesse dito o seguinte: a parte da Rússia ser a grande potência militar na contenda, a China está dizendo, olha, vamos acabar com isso, que isso pode acabar muito mal. E aí eu vou entrar nas atualizações importantes do dia de hoje, que corroboram a perspectiva de que as coisas podem terminar muito mal. Não é? Primeiro vem aquela declaração oficial dos Estados Unidos que a Ucrânia está numa posição muito boa para uma contraofensiva. A gente não sabe até que ponto isso é propaganda ou não. Mas o que nós assistimos hoje? Polônia confiscando recursos da Rússia à revelia no país. Nós assistimos um avião militar russo interceptado no Mar Báltico por caças da Alemanha. Nós assistimos uma série de situações, mais uma vez, a nível diplomático, preocupantes no sentido de nós percebermos, gente, que parece no sentido da percepção, pelo que eu consigo analisar dos fatos até aqui, que vai ser muito difícil a gente ter uma situação de negociação cujo êxito possa ser assegurado a curto prazo.
Nós estamos tendo movimentações militares que mostram que as coisas não são simples. E vários focos de tensão podem a qualquer momento explodir. Todos os dias a gente recebe muita informação nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, a Rússia mandou 2 generais de alto nível agora para a missão de paz na República de Artsakh, onde o Azerbaijão desafia permanentemente sua autoridade em relação aos acordos assinados. Então, vamos observar, porque a coisa é muito complicada.